sua face, nem a injustiça em seu olhar. Em seu caráter não há dúvida, nem máscara, nem disfarce. Da sua boca sai verdade, fala o que quiser falar. Ele não tem oponente, nem tem sucessor. Seu trono é fixo, jamais abalou. As crises que afetam os governos da terra, em seu governo nem perto passou. Não sofre ameaças, não sabe o que é medo. Se guarda o segredo, não há quem descubra. É um justo juiz que faz tudo correto. Se faz um decreto, não há quem derrube. Eu sirvo a Ele, adoro Ele, dependo dele. Ele é o meu rei. Nos braços dele refúgio encontrei. Morar com Ele um dia eu irei. Você crê, aplauda, glorifica ao Senhor. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus poderoso que nós servimos. E hoje nós temos livre acesso a Ele. Não importa o que você está passando nesta noite. Naquela cruz o véu ele foi rasgado de alto a baixo. E hoje você tem livre acesso ao Pai. Hoje nós podemos o adorar em espírito, em verdade. Então eu quero te convidar nesse último louvor, nesse momento de adoração, a você fechar os seus olhos, erguer a sua voz, erguer as suas mãos e dizer palavras de adoração ao Senhor. Dizer que não há outro como Ele, não há outro digno, não há outro santo, não. Aquele que venceu a morte. Louvamos ao Senhor. Deixou o céu pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. Você pode declarar? E no altar seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Filho de Deus, levou sobre si
Você pode declarar. Ele deixou a sua glória. Morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Declare, seja exaltado. E seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que abale o seu amor. a cruz me libertou. Mais uma vez, seja exaltado, e seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo e poderoso é, Que não há nada que abale o seu amor. a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Se você foi liberto, aplaude e glorifica o nome do Senhor nesta noite. Louvando.
todas as coisas. Quando tudo deixares, não Oremos ao Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai. Louvado e engrandecido seja, Deus, o teu nome. Mais uma vez, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos na tua casa, casa essa chamada casa de oração, e dedicando com toda alegria e gratidão nos nossos corações os nossos dízimos e também as nossas ofertas. Continue, ó Deus, abençoando a nossa vida material e financeira. Pedimos tudo isso e já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja do Senhor possamos dizer. Queremos convidar o diácono Messias para estar dando um testemunho agora, em nome de Jesus. A paz do Senhor à igreja. Queria primeiramente deixar aqui um versículo que faz parte do meu testemunho, né? E o texto está em Mateus, capítulo 6, versículo 25, que é uma palavra muito conhecida, né? Mateus 6, versículo 25. E enquanto os irmãos acham, esse testemunho que eu vou dar, tá? É para fortalecer a igreja, que eu não sei há quanto tempo que você está esperando a sua bênção, mas creia em Deus que ela vai vir. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que hás de comer ou pelo que hás de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Então, irmãos, muitos sabem já, né? Porque a gente acaba conversando com os irmãos, que eu tinha um desejo no coração de comprar um comércio. Um comércio aqui em Mesquita, né? Eu já tinha um comércio, eu queria comprar um outro comércio, era o sonho era o meu sonho, né, de comprar aquele comércio. Então eu fiquei em torno aí de... Esse comércio fechou, ele funcionou como 46 anos como bagulhão ali em Mesquita. E o meu negócio é meio um bagulhão também, né? Eu chamo de brechó. Agora eu dei uma melhoradinha, botei brechó e antiquário, né? Que aí o antiquário eu posso cobrar um pouco mais, né? Aí eu dei uma melhorada e tem até dado certo essa tática aí. Mas é um brechó, né? Aí então eu fiquei por mais de 3 anos, irmãos, orando. Eu passava lá na porta, saindo da igreja. Aí falei, pô, tá vendo, Silma? A placa ainda tá ali. E a placa de venda ficou lá por 3 anos, irmãos. E ninguém comprou. É um ponto e passa 60 mil carros naquela porta ali todo dia, fora os ônibus e os trem. Eu fiz uma pesquisa, né? E passa mais de 60 mil carros ali. E ninguém comprou, porque tinha que ser meu, né? Aí então eu fiquei esses 3 anos orando, pedindo a Deus, mas Deus não respondia, né? Aí, pô, Silma, Deus já te respondeu? Eu falei, ainda não, mas Ele vai responder. Aí Deus vai te responder. Aí, um certo almoço nosso, que a gente às vezes conversa, é horário, né? E a gente para bater um papo, né? Aí eu fui e falei com a minha família, eu falei, eu estou abrindo mão lá do brechó, não vou comprar mais o bagulhão, não vou mais comprar, a não ser que a dona do bagulhão, eu já tinha feito, para vocês entenderem, mais de 50 ligações para ela, a gente já tinha negociado, já estava bem cansativo o negócio, aí eu fui desistir. Eu entreguei na mão de Deus, e na hora que eu entreguei na mão de Deus, vocês vão entender agora, e Deus agiu. Por quê? Eu falei isso em uma semana, na semana seguinte eu fui trabalhar, eu fui ajudar de alguma forma lá no Chapadão, e
e Deus veio falando comigo, do Chapadão até eu chegar no, a gente chama de Brechó 1, que é onde eu comprei o primeiro comércio, né? A gente chama de Brechó 1. Veio falando comigo de lá até eu chegar no Brechó 1, que me respondendo, era para eu comprar o brechó. Mas aí eu fiquei, tudo bem, recebi a palavra, dei uma palavra para um pastor e ele pediu para eu entregar, eu entreguei para o pastor. E, irmãos, para vocês terem uma noção, foi a primeira vez que Deus falou comigo com tanta clareza, com tanta nitidez. E eu estou, a igreja tem 21 anos, eu estou 20 anos na igreja, né? E, irmãos, eu posso compartilhar com vocês que a coisa mais maravilhosa que pode acontecer na vida do ser humano é quando Deus fala com a gente. É muito gostoso, é coisa assim, extraordinária, entendeu? Eu fiquei maravilhado com aquilo, passei o final de semana em êxtase, enfim, né? Aí passou, isso, irmãos, aí para confirmar, não falei nada com o pastor, fiquei na minha. Aí ele confirmou, era para me comprar, falei com a Silma, aí passou, irmãos, na segunda-feira, uma dona, e eu já tinha feito 50 ligações para ela, não tinha me ligado. Na segunda-feira, isso aconteceu no sábado, na segunda-feira ela me ligou. Olha, eu me comprometi com você, e na hora que eu fosse vender o bagulhão, eu falar com você antes. Tem uma proposta, o corretor vai te ligar, e você, preço por preço, o bagulhão é seu. Eu quero vender para você. Eu falei, tá bom. Aí ela foi, falou, né? Aí, daqui a 5 minutos, ligou o corretor, eu conversei com ele, e eu gosto muito de barganha, de chorar preço, não tem jeito, né? Faz parte. Aí, no final, ela me vendeu o bagulhão, tá? É mais barato do que a oferta que ela tinha. Mas eu meio que botei um outro valor lá, abaixo, né? E ela não aceitou. Aí eu estava vindo buscar um material em Anchieta. Aí eu falei, aí Deus me deu uma palavra. Aí eu falei, poxa, vou pedir orientação para o pastor. Aí liguei para o pastor Cláudio na mesma hora. Aí ele falou, Messias, Deus não falou, Chico? Falei, falou, pastor, mas eu sou teimoso. Eu já tomei uma burdoada da outra vez e dessa vez eu teimei de novo. Ele falou comigo, a palavra ele usou. O valor ela está pedindo está justo? Aí eu falei, pastor, está justo. Então compra, meu filho, e Deus vai te abençoar e você vai conseguir pagar. Aí eu fui, depois que eu terminei a ligação, aí não liguei para ela, liguei para o corretor e falei, olha só, eu vou querer. Só que, gente, eu não tinha o dinheiro. Entendeu? Eu não tinha o dinheiro para poder comprar. Aí ela pegou e me fez a prestação, né? Só que a prestação era 10 mil reais por dia, gente. Entendeu? Pra vocês entenderem o tamanho do milagre. E eu não tenho, né, dinheiro, mas eu tenho um nome, se eu for lá, eu consigo um empréstimo, sei lá, de 500 mil, vai lá no banco e faz um empréstimo, né? Aí eu falei, eu vou topar isso daí. E fui pagando. Paguei 10 mil. Aí no 5º dia ela, poxa, você não pode pagar toda sexta-feira, não? Era 10 mil por sexta-feira, não era 50, né? Eu falei, tudo bem, para poder ficar pingando. Falei, tá bom, aceitei. Aí comecei a pagar 50 mil reais toda sexta-feira, irmãos. Aí mais um milagre, irmãos. Deus não deixou eu pegar dinheiro nenhum no banco. A gente fez um acordo e quando faltasse uma quantia, eu não lembro agora, 160 mil, e quando estivesse faltando esse dinheiro, que a pessoa que morava no imóvel tinha que estar fora já. Aí, irmãos, olha o milagre. A pessoa atrasou nada mais, nada menos do que 37 dias para sair do imóvel. Aí, antes disso, eu consegui o dinheiro. E aí eu fiquei ligando para ela. Falei, aí, a dona não vai sair, não? Antes eu não tinha o dinheiro, né? Mas, graças a Deus, Deus trabalhou nesse tempo aí, nesses 37 dias,
para eu poder estar comprando aquilo lá, gente. Então, a bênção que você está pedindo, ela pode durar 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas se Deus te prometeu, Ele vai cumprir, Ele não fica devendo nada para ninguém, tá bom? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor dos Exércitos. Cuidado, que está vindo o Baculhão 3 aí. Gênesis, capítulo 22. Gênesis 22. A partir do versículo 1. Até o versículo 13. Todos acharam? Graças a Deus. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: Eis-me aqui. E acrescentou Deus: Toma teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. E ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo-o adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. E ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Enquanto Isaque disse a Abraão: Seu pai, meu pai. E respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis aí o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou a Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Estendeu a mão e tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o rapaz, e nem lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. E tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Você pode tomar seu assento, glorificando ao Senhor, adorando a Deus, pois esse lugar, obrigado Jaco Glaucio, é um lugar de adoradores, é um lugar de vencedores. Ainda com muitas lutas e dificuldades, nós somos vencedores. Nosso final será melhor do que o nosso começo. Deus sempre tem uma saída para mim e uma saída para você.
E Deus, nesta noite, quer mudar o seu quadro. Ele quer transformar esse quadro que você está de desespero, de agonia, de uma vida totalmente adversa com aquilo que você esperou, para uma vida de milagre. A história desse homem chamado Abraão, ela começa no capítulo 12, com Deus chamando ele, tendo esse contato e fazendo ele um gentil, para que ele se tornasse um hebreu. E a história começa desta forma. Abraão só tinha a sua esposa Sara, e Sara era estéril. Eles foram chamados com 75 anos, Sara tinha 65 anos, e eles entenderam esse propósito do Senhor, esse chamado do Senhor, e obedeceram, mesmo não tendo muita experiência, pois Abraão ficava num lugar pagão e servia a outros deuses, mas descobriu o Deus verdadeiro entre outros deuses, e obedeceu e foi. E nesse período, Abraão questiona ao Senhor, por Sara ser estéril, por ele não ter filho, o seu servo, que seria o seu sucessor, que seria o herdeiro de todas as suas coisas, e ele questiona o Senhor no capítulo 15. No capítulo 15, Deus faz essa promessa para ele. Promete que o seu servo, Damasceno, não seria o seu herdeiro, mas ele teria entre as suas entranhas um filho, que Deus traria para ele esse filho, e desse filho faria essa aliança. Nós estamos aqui na dispensação, período patriarcal, onde tem o patriarca Jó, tem o patriarca Abraão, e esse período foi constituído no estudo das dispensações, e é um período no qual o homem da casa, ele se tornou patriarca, chefe da sua casa, chefe do seu lar. E Deus prometeu. Só que o tempo passou, e no capítulo 17, Deus agora faz uma aliança com Abraão. Abraão já tinha um filho, não da Sara, mas Ismael, e Deus agora faz a sua circuncisão, faz uma promessa. E mais uma vez Deus reafirma para Abraão, a qual ele estaria sendo pai. E Abraão já estava com 99 anos. Já tinha passado tanto tempo, irmãos, 25 anos praticamente, 24 para 25 anos ia completar, que Deus falou com Abraão. Então nós só já vamos deixar esse ensinamento. Nós estamos vivendo numa geração que Deus está sendo obrigado a falar com a sua igreja. E quando Deus não fala da forma que eu quero, aí eu saio caçando Deus em alguns lugares. E nossa igreja, nós temos muito cuidado com essa situação, que estamos recebendo muitas profecias, muitas visões, muitas revelações, e muita voz que não é do Senhor. Então eu peço à igreja para que você espere Deus falar com você. E se Deus ele quer falar com você, Deus ele vai te procurar. Você não precisa caçar Deus. Você não precisa de qualquer situação. Ele é o Senhor soberano, Ele é imutável, Ele é infinito, Ele é eterno, sabe? Ele é o Senhor de todas as nossas circunstâncias. Ele é o Senhor, Ele não muda. Ele continua, sabe, no seu trono, continua sentado no seu trono, regendo as nações, sabe? Vem reino, passa reino, Ele continua sendo Rei dos reis, Senhor dos senhores, sabe? O homem se levanta, o homem se abate, o homem cresce, o homem, sabe, é destruído, o homem entra no cenário, o homem sai do cenário, mas o teu Criador, o Criador de Israel, o Criador da igreja, continua sendo Deus para todo sempre. Então Ele não muda. Então descanse o seu coração. Se Deus te prometeu alguma coisa, e se foi Deus, pode descansar no Senhor, que vai se cumprir literalmente como aconteceu, como Ele falou. Então Deus mais uma vez traz uma palavra para Abraão. Aí muda o nome de Abraão, muda o nome de Sara, e começa essa história. E no capítulo 22, no 21, Abraão tem um filho, Isaac nasce.
Então, se passou 25 anos, com 100 anos, e Sara com 90 anos, é impossível, irmãos, porque tem coisa na Bíblia que você tem que acreditar. Uma mulher com 90 anos, ela fazer um filho, ter um filho, e dar ainda mamar para esse filho com 90 anos, aí você procura aí rapidamente, ver uma mulher com 80 anos, como está o biotipo dela, né? Com 90 anos. Ela não está uma mulher garotinha. Ela não está, com 90 anos não está. Você imagina uma mulher já idosa, na nossa idade, e ela ainda dando de mamar. Ela ainda correndo atrás de Isaac, porque a gente sabe que para ser mãe tem uma idade, né? E a pior coisa é uma mãe que tem uma idade já avançada e ela agora tem que ficar correndo atrás do seu filho. Porque a idade passou, ela não foi mãe quando tinha que ser mãe, e agora passou, ela é mãe, graças a Deus, mas agora vai ter que correr atrás do seu filho. Ela não pode pedir para os obreiros, olha ele aí, ó. Não, tem que levantar e correr. Mas como é que vai correr agora? Com a idade aí? Como é que vai abaixar e levantar? Como é que vai pegar a criança? Você imagine Sara com 90 anos correndo atrás de Isaac. Com 90 anos, sabe, tendo pique. Imagine, sabe, Abraão jogando bola com Isaac com 100 anos. Sabe, Isaac dando chute forte, bombando ele no gol. A idade chegou. Mas eu não estou dizendo para que você venha perceber isso. Eu estou dizendo para você acreditar nisso. Se nós não acreditarmos na Bíblia, irmãos, por que nós estamos aqui? Se nós não vivemos a Bíblia na nossa geração, por que somos crentes? Por que temos dificuldade em crer no milagre? Por que o milagre para a gente se tornou hoje, sabe, um questionamento? Por que milagre para a gente hoje, sabe, parece que não vai acontecer? Por que nós duvidamos dos milagres? Porque nós estamos vivendo uma geração que tudo é possível. Então, quando tudo é possível, é uma coisa lógica, é uma coisa correta, é uma coisa que vai acontecer. Mas quando se torna improvável, quando se torna impossível, aí se nós não tivermos fé, não obedecermos a Deus, você vai começar a questionar. Porque vai ficar difícil de você entender uma mulher com 90 anos sendo mãe. Um pai de 100 anos sendo pai. Mas Deus não prometeu que ele seria pai? Deus não prometeu que ela seria mãe? E os dois riram. Tanto Sara riu como Abraão riu. Só que Sara riu de uma forma debochada. Por isso que o nome do Isaac foi sorriso, ou riso, ou rir. É o nome hebraico que Deus mandou colocar o nome dele, de Isaac, para que quando ela olhasse Isaac, ela pudesse rir. Rir na idade que ela tinha. Rir porque Deus prometeu e Deus cumpriu. Então, se Deus te prometeu que vai salvar a sua família, o seu marido, pode esperar no banco de vencedores. Seu marido vai chegar aqui. Se Deus prometeu que vai trazer toda a sua família, os seus filhos, as suas filhas que estão perdidos, os seus netos, pode esperar louvando a Deus, porque Deus vai encher esse seu banco aí só com a sua família. Se Deus prometeu que vai te curar, e Ele falou que vai te curar, pode esperar, irmãos. Ainda que o laudo médico saiu, não tem jeito, está difícil, está impossível. Mas se Deus prometeu, Ele não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai cumprir as suas promessas. E aí no 21, Isaac nasce. A promessa agora é real. Não é mais o servo da casa de Abraão. Agora quem é o sucessor, o herdeiro é Isaac. Que bênção, que maravilha, que alegria. E Abraão agora faz o pacto com Isaac, né? Entrega ele para Deus, oferece ele para o Senhor, faz aliança, como fez com o seu filho Ismael, o mais velho, como fez com todos os servos da sua casa. Agora chegou a vez de Isaac. Isaac agora é circuncidado, tem uma aliança com Deus, Jeová Todo-Poderoso, o Deus do Antigo Testamento, o Deus das alianças. Só que no capítulo 22, Deus agora chega e faz uma prova. O texto aqui é bem claro, né? Deus coloca Abraão em prova. E Abraão respondeu, quer dizer, Deus ainda fala. Ele fala por visões, fala por revelações, fala pela sua escritura, que é a sua palavra,
fala através de forma auditiva, fala usando, sabe, todos os sistemas, todas as fontes que é necessária para você entender, usa a natureza, pode usar os seus servos, as suas servas, pode usar quem não te conhece, pode usar pessoas que não são da igreja. Se Deus quiser falar com você, Ele vai falar com você. Você não precisa ficar esperando. Então Deus chega para Abraão, Deus não fala para Sara, e Sara que era mãe, Sara que era educadora, Sara que era responsável. Mas se Deus falasse para Sara, as mulheres aí, tu acha que Sara ia entregar Isaac para Deus? É uma pergunta, estou dizendo que você não vai fazer isso não. E nem que Abraão foi mau, foi perverso, não. Mas Sara tem uma estrutura, porque é uma mulher. O homem tem outra estrutura. A estrutura do homem é diferente da mulher, a estrutura da mulher é diferente do homem. Com certeza, se Deus falasse para Sara, Sara não ia entregar Isaac para ser consagrado, para ser, nem consagrado né, para ser oferecido, para ser morto. É o filho da promessa, Deus não prometeu e agora vai tomar o nosso filho. Então a Sara ia fazer alguma coisa com Isaac, mas Deus fala com Abraão, e Abraão no versículo 2, né, Deus ainda, ele fala, eis-me aqui, Senhor, né, achando que Deus ia falar alguma coisa maravilhosa para ele, né, alguma bênção, alguma palavra profética, né, assim, né, para me exaltar, vou te abençoar, vou te enriquecer, vou fazer tantas coisas na sua vida, né, vou te dar aí, sabe, o brechó, 2, 1, 3, 4, pessoa Sônia, o brechó chega aqui, enxeta para você, Sônia, o brechó da Sônia, aqui enxeta, bombar, Sônia ficar riquíssima. Aí todo mundo vai querer ser sobrinho da Sônia, chama a Sônia de titia, tia Sônia, benção tia, porque a Sônia está rica. Então assim, nós sempre estamos esperando essas bênçãos, são chamadas bênçãos materiais. Se Deus prometer, se Deus te der uma bênção espiritual, ela não terá uma eficácia tão grande como uma bênção material. É uma coisa ilógica, é uma coisa que você tinha que pensar. Você recebeu o batismo com o Espírito Santo, falar em mistério, isso aí é o maior milagre. Isso é a maior divindade que Deus pode fazer na vida do ser humano. O ser humano está louvando a Deus, daqui a pouco, né, dá uma rajada de língua que ninguém pode interpretar. Sabe, Deus te chamar para o ministério, te dá um dom. Você receber autoridade para estar na frente da igreja, que maravilha. Só que nós estamos sempre voltados para as bênçãos de um carro, para as bênçãos de uma casa, para as bênçãos de viagem. Mas tudo isso, irmãos, você tem, daqui a pouco você não tem. Tudo é passageiro, tudo passa, tudo que é bom, né? Como diz aí, né? Dura muito, né? Dura pouco. Tudo que é magnífico, irmão, tudo que você está desfrutando, dura pouquíssimo. Você tem que aproveitar. Você tem que estar tendo a voz do Senhor, tem que estar percebido.
Porque se Abraão matasse Isaque, ia ter o sacrifício, não um sacrifício de um vicário, não um sacrifício da substituição, não ia adiantar nada, porque o sangue de Isaque era o sangue de Abraão contaminado. Era necessário agora um sacrifício completo, total, pleno e absoluto. Uma substituição correta. E na teologia cristã, isso se chama sacrifício expiatório. Era uma expiação do pecado por meio de uma que nunca representou a Cristo nessa passagem e nem tampouco a humanidade. Quem estava lá para representar Cristo? Trazendo uma tipologia, o Cordeiro. Cordeiro lá na obediência, esperando o momento certo para entrar no cenário. Por isso que João, o Batista, ele olha Jesus vindo e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quando Jesus falou assim: Abraão me viu e se alegrou. Aí o que os dois falaram? Como que Abraão te viu e se alegrou? Você tem quantos anos para falar de Abraão? Mas Jesus estava falando algo íntimo. Existe testemunho que você vai levar para o resto da vida. As pessoas que virão depois de você não vão entender a alegria que você serve a Deus hoje, porque Deus fez isso com você no segredo. Tem coisa que Deus fez isso no segredo, no oculto com você, e ninguém viu. Ninguém sabia. Por que Jesus está dizendo que Abraão viu e se alegrou? Porque Abraão estava nesse dia vendo a maravilha de Jesus Cristo na vida desse Cordeiro. A substituição. O Cordeiro entrou. Isso quer dizer o quê? Que você era para estar morto. Se Isaque morresse, eu morreria na hora. Se Isaque fosse imolado, eu morreria junto com Isaque. Você está vendo a substituição? Eu não morri, você não morreu. Por que eu não morri? Porque você não morreu? Porque tinha um Cordeiro. Tinha um Cordeiro que morreu no meu lugar. Tinha um Cordeiro que morreu no seu lugar. Porque ainda existe promessa para mim e para você. Existe bênçãos que estão chegando para mim e para você. Existe testemunho que você vai contar ainda, para que as pessoas possam saber que Jesus é o Senhor da sua vida. O segundo brado, aí continuando aqui para ler, né? Tendo Abraão erguido os olhos, aí olhou e viu um cordeiro preso, com chifre entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Isaque não morreu, mas Isaque foi levado para morrer. Tinha todo o preparativo lá. Tinha o holocausto, tinha o cutelo, tinha o fogo. E quem era o cordeiro? Era Isaque. Quem era o cordeiro que tinha que ser morto? Era eu e você. Quem era para estar morto, irmão? Era eu e você. E olha que Deus te guardou. Olha onde você andou. Olha o que você fez. Você trocou Deus por entidade. Você trocou Deus por bebida, por sexo. Você trocou Deus por uma aventura. E hoje você está aqui na casa do Senhor. O que é isso? É substituição. O que é isso? É vicário de Deus. Eu era para estar morto, mas eu estou aqui. Você era para estar morto, mas você está aí. Isso é o amor de Deus nessa noite. É o amor de Deus. É a graça do Senhor. É a bondade de Deus. Nós fomos substituídos. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer, até aquele dia, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez, o segundo brado. Primeiro brado é para substituir. Primeiro brado é para ter troca. Primeiro brado é para vir um vicário, que é o Senhor Jesus. Primeiro brado é para você não morrer. E qual é o segundo brado, pastor? É chegando as bênçãos do Senhor. Você não morreu, então vai chegar na sua vida, na sua casa, na sua família, sobre os seus descendentes, a bênção do eterno, a bênção do Senhor. Versículo 16. E disse: jurei por mim mesmo,
Diz o Senhor: por quanto fizeste isso, não me negaste teu filho, que deveras te abençoarei. Certamente multiplicarei a sua descendência, como as estrelas dos céus, como na areia do mar. Sua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão, os seus servos, e juntos foram para Berseba, aonde fixou a sua residência. O segundo brado do céu. Então guarde bem isso: a sua bênção não vem da terra, não provém de recurso humano, não vem da economia, não vem de político, não vem de empresário. A tua bênção é bradada no céu. O céu que manda a bênção para mim e para você. O que te falta nessa noite? Ele está bradando, está, requerendo a tua bênção nessa noite. O que você está pedindo ao Senhor? Qual é o teu recurso que está faltando na área material ou na área espiritual? Ele está mandando para você. Aí começa aqui para terminar. Pode vir ministrar de louvor. Então a bênção, Isaac não morreu. Se Isaac não morreu, tem festa. Você não morreu, então tem festa hoje. Alegra-te nesta noite. Regozije-se nesta noite. Tem festa. Tem alegria. Você não morreu. Você vai ver os seus filhos. O que acontece com Isaac? Isaac não era casado. Aí o que Abraão faz? Manda o seu servo ir lá buscar a Rebeca para Isaac. Então, para a primeira bênção, Isaac casa com a Rebeca. A segunda bênção, Isaac tem 2 lindos filhos, Jacó e Esaú. Isaac, recebe a bênção do Senhor. Isaac agora é pai, Abraão agora é avô. Você está vendo, irmãos? Jacó e Esaú traz filhos para Isaac. Isaac se torna avô, Abraão se torna bisavô. O que é isso, pastor? Por você não morrer, está chegando a sua descendência na casa do Senhor. Isso é para quem crê. É para quem crê. É para quem crê. É para quem crê. Está chegando a bênção da sua família. Está chegando casamento para você. Está chegando filhos para você. É para quem crê. Está chegando a bênção aí. E não para por aí não. Isaac foi bem sucedido. Isaac foi bem sucedido. Em Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 13, Isaac foi rico. Teve gado, teve servo, teve serva, teve animais, foi rico com Abraão. E quando a Bíblia fala que é rico mesmo, é abastado de tudo que você possa imaginar. O que eu estou falando isso para você, pastor, nesta noite, você vai ser bem sucedido, porque você não morreu. A sua aliança nesta noite é com Jesus, e Jesus vai fazer você ser bem sucedido. Então você vai ver a sua família bem sucedida, o seu filho. Casamento aí. Ah, pastor, não sou casado não. Você vai casar. Mas, pastor, mas meu marido não quer casar. Ele não quer casar? Você vai ver o que Deus vai fazer. Deus vai bradar. Eu quero ver ele segurar a voz do Senhor. Quem aqui não é casado, que está na igreja passando uma luta porque quer casar, não pode ceiar, não pode cantar, não pode fazer isso, pode esperar, você vai casar aqui no altar do Senhor. Deus vai bradar em teu favor, do nada, Ele vai ficar inspirado, vai querer casar com você rapidamente, vai te dar uma aliança bonita, vai ter lua de mel, você vai gozar do bom e do melhor, das coisas do Senhor, você vai entrar nesse corredor dos vencedores, e você vai dar o testemunho, pastor, Ele quis casar comigo, eu não pedi, eu só fiquei orando, e Ele que fez a proposta. Deus está bradando em teu favor nessa noite, louvado seja Deus. Você será bem sucedido, não vai faltar nada na sua vida, não vai faltar nada na sua casa. O pão de cada dia Deus vai trazer para você, você vai comer do melhor desta terra, porque você será bem sucedido. E a última coisa, a sua vida espiritual. Isaac levantou o altar para o Senhor, ele viu o pai dele levantando o altar. Ele agora no capítulo 26, no versículo 25, ele levanta o altar para o Senhor. O que é isso, pastor? Isaac tinha uma vida espiritual. Por isso que ele orou para a Rebeca 20 anos, para Deus abrir a madre da Rebeca. Tanto a sua sogra era estéril, como a sua nora também ficou estéril, ou era estéril. Mas Deus abriu a madre tanto da Sara, como também abriu a madre da Raquel, porque Isaac orou.
Você vai ser um homem ou uma mulher espiritual na casa do Senhor. Você vai levantar altares. O que é isso, pastor? O que você receber do Senhor, você vai dar primeiro para o Senhor. Você vai ser uma pessoa, um homem ou uma mulher generosa, um homem ou uma mulher com gratidão. Você vai servir ao Senhor. Os bens não vão tirar você da igreja. Os presentes de Deus não vão afastar você da igreja. Pelo contrário, você vai levantar o altar. Receber uma bênção, levantar o altar. Receber um carro, vai levantar o altar. Receber um ministério, vai levantar o altar. Viajou para os Estados Unidos, vai levantar o altar. Viajou para o Nordeste, vai levantar o altar. Tudo que você receber, vai levantar o altar. Ficou grávida, vai levantar o altar. O que é isso, pastor? É que Deus está sendo louvado e adorado pelas suas bênçãos. Isaac não abriu mão de levantar o altar. Foi um homem completo. O que eu quero dizer para você nesta noite, fechando o ministério, cantar a mesma música que vocês cantaram, a música antes de eu pedir. Já estava tudo ligado no céu. Era a música que eu pedi. Eu falei para o Tiago lá fora: vocês vão cantar essa música, Tiago? Ele está cantando lá fora. Ele falou: vamos, pastor. E eu pensei que ele ia cantar no final. Então eles vão repetir a música que eu ia pedir para eles cantarem aqui. O que eu quero finalizar: o que você quer que Deus provê para você nesta noite? É coisa séria, é coisa grande. Deus é grande, o milagre é grande, o livramento é grande, a bênção é grande, porque Deus é grande. O que você quer nesta noite? Pode louvar, por favor. O que você quer nessa noite? Você vai estar com os olhos fechados, cantando com esse lindo coral aí na metade de um coral, não é isso? Mas você vai estar ministrando, eles vão estar ministrando, você vai estar aí, atento. Glória a Jesus. O que você quer nesta noite? Que Ele provê. Se você quer que Ele provê, é só você tomar essa atitude. Preciosa graça me alcançou. Quem é
Você está com os olhos fechados. O que você quer que Deus te provê? Aonde você está? Você não precisa vir aqui não. Deus te abençoe, sua mão levantada aí. Deus te abençoe, sua mão levantada. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, você na galeria. A sua mão está sendo levantada, Deus está provendo já. Ninguém precisa saber. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus está provendo. Está tendo uma troca hoje. Aonde estava sendo empecilho, Deus está substituindo. Deus está trazendo a solução hoje para os nossos problemas. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é coisa séria. É coisa séria, Deus. É sentimento, é problema de família, de casamento, é resposta nesta noite, é propósito, é filho, Senhor. Quero gerar, mas não posso. Quero gerar, mas tenho situações complicadas. A minha família não está convertida. A minha vida financeira está dessa forma. Tentei o suicídio. Tentei tudo para acabar com a minha vida. Oh Deus, eu fiz o que eu pude fazer e cheguei nesse estágio. Cheguei nesse estado. Olha como está a minha vida hoje. Mas nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor permitiu todos chegarem nessa situação para prover algo sobrenatural nesta noite. E obrigado com a sua intervenção. Obrigado, o milagre que o Senhor está estabelecendo nesta noite. O milagre por essa provisão que o Senhor está fazendo nesta casa. Obrigado por esse milagre, por esse cordeiro que está trazendo vida, está trazendo alegria, está trazendo paz, está trazendo louvor e adoração nesta casa. Nós, Pai, te pedimos, tome essas mãos estendidas, tome essas mãos levantadas e faça, Senhor, de acordo com o pedido nesta noite. Assim nós oramos, no nome de Jesus, o Cordeiro de Deus. Aleluias, aleluias. Não há espaço pra mais nada, todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava, a tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada, todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava, a tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte me deu. Ah, Jesus querido, oh Jesus querido, Por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? aleluias, No lugar da aleluias, morte me deu. glória a Jesus, bendito é teu nome, Jesus. Que por mim se entregou e os meus pecados levou. Aleluias. Se você quer adorar, pode adorar. Se você quer glorificar, pode glorificar. Se você quer falar em mistério, é a oportunidade para você falar em mistério. Se você quer clamar o batismo, pode clamar o batismo. O Cordeiro está aqui. O Cordeiro está aqui. O Cordeiro está aqui. É o amor de Deus. É o vicário do Senhor.
É a substituição de Deus. Chegou para mim e para você. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus na nossa vida nesta noite. Que Deus nos abençoe. Que Deus possa ser engrandecido na sua vida. Que Deus te ajude nesta noite. Que você saia daqui com o prover de Deus. Pela manhã nós dizemos: basta somente uma palavra. E nesta noite Deus proveu em nosso favor. Eu estou saindo com a provisão de Deus na minha vida e na minha casa. Ele proveu o cordeiro na minha casa. Na minha casa não haverá morte, só haverá agora vida e vida com abundância. Que Deus nos abençoe. Fiquemos de pé, irmãos, em nome do Senhor Jesus. A nossa cantina está funcionando lá com os adolescentes, a JNI, com excelente hambúrguer artesanal, mais batata ou porção de salgadinho. Você vai chegar lá, vai pedir tudo que você quer, você vai ser bem servido. Ajude aí a nossa juventude e todos os departamentos. Nós agradecemos a Deus por você estar sempre conosco e nos ajudando. Segunda, quarta e sexta, nosso seminário está funcionando. Terça-feira temos o nosso jejum pela manhã às 8 horas, você é o nosso convidado. Terça-feira à noite temos os ensaios dos varões, ensaio das irmãs. O congresso está chegando, irmãos. Então, se você ainda não veio para o ensaio, venha, que são músicas maravilhosas, espirituais. O ensaio já tem sido a presença de Deus. Imagine num congresso aí em setembro das nossas irmãs. Então vem, a roupa está belíssima, irmão, chiquérrimo já, irmãos. Então será uma linda festa em setembro. Então venha para o ensaio. A nossa juventude está lá em cima, irmãos, adorando o Senhor. Deus abençoe a nossa juventude, toda ela comprometida com o Senhor. Tem estudo bíblico da nossa palavra, a palavra de Deus. Então é uma semana rica e repleta, que você pode, aí estar saboreando as coisas do Senhor. Quarta-feira temos o nosso sopão, quinta-feira temos o nosso culto da família, as crianças vão estar louvando ao Senhor. Sexta-feira temos evangelismo, irmãos, na rua Marco de Macedo, lá no Mercado Unidos, às 19 horas, vão estar saindo daqui. Vai estar começando um culto lá às 19h30, 15 para as 8, um culto maravilhoso, com aquela comunidade que está sempre nos recebendo com muito amor e com muito carinho. Tá bom? Sábado, temos aqui na nossa igreja o Cine Nasa das Irmãs, a partir das 18 horas. Domingo, temos um almoço maravilhoso, carne assada com nhoque da terceira idade. Se você ainda não pegou, procura aí a terceira idade, faça logo a sua reserva, para que você possa almoçar em casa no domingo. No mês de julho, está no dia 6, até o dia 6, as inscrições aí, ou pré-inscrições, para os cursos de namoro, noivado e casamento, e vai dar início no dia 29/7. Então, se você quiser participar, é só fazer a sua inscrição, irmãos, é uma bênção, e você vai aprender muito com esse curso, e vai estar se preparando para o melhor de Deus no seu casamento, no seu namoro e no seu noivado, tá bom? A nossa EBF, 16, 17, 18, e nós contamos aí com oração e com a sua participação, vai estar aqui por dia, a cerca de 1.200 crianças a 1.500 crianças. Então nós estamos aí totalizando nesses 3 dias de 3.500 crianças aqui, passando a 3.800 crianças. Então é muita alimentação, irmãos. E como eu falei de manhã, a maior parte vem para realmente comer. Ainda pede para levar para casa. A gente está sempre cedendo aí. Então nos ajuda, se você tem alguma firma, conhece alguém que queira participar desse projeto aí. E também tem lá no Chapadão, dia 24 e 25, e lá nós vamos estar recebendo quase 1.000 crianças, e também esteja orando por nós. E no dia 19, no sábado, às 15 horas, haverá o chá das mulheres, e também são poucas as inscrições aí. Procurar a nossa missionária Thelma, juntamente com essa equipe maravilhosa de mulheres. Que Deus abençoe a nossa igreja, os departamentos e todo o projeto. Vão na paz de Cristo. Não deixe de passar lá, não, irmãos. É um hambúrguer maravilhoso, sendo feito com o maior carinho lá para os nossos jovens. Passa lá e nos abençoe. Tenha uma semana com Cristo, em nome de Jesus.
Glória a Jesus. E que a graça do nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso querido Pai, e a comunhão e as consolações do maravilhoso, do eterno, do Santo Espírito Santo esteja com todos. E todos que aguardam a vinda de Jesus, nós possamos dizer amém. Dê um abraço ao seu irmão, obrigado, vou na paz, em nome de Jesus.